Terça-feira, 15 de agosto. Luciana pede para Rodrigo ficar e eles fazem amor novamente. Constanza diz a Roselena que já chegou o momento. Ela precisa confessar a verdade para Cláudio, já não tem outro jeito. Descontrolada, Roselena repete várias vezes para a irmã que nunca vai dizer a verdade. Roselena diz que o que precisa fazer é afastar a Luciana da família dela para sempre e que Constanza precisa ajudá-la. Constanza diz a Roselena que Luciana não está só, ela tem a paz, ela irá defender a filha e nesse momento todos vão descobrir tudo. Madalena conta para a Paz como foi a conversa entre o advogado Bernardo e Aquiles. Aquiles diz para si mesmo que a pombinha dele lhe deu uma punhalada. Ele deveria odiá-la, mas ao invés disso, gosta ainda mais dela. Clara diz a Julieta que seria bom elas irem ao povoado, falar com Aquiles e convencê-lo a dizer que tem algo a ver com Luciana. Julieta diz que sim, que seria o tiro de misericórdia. Aldo diz a Vicky: olha, Maximino é muito meu tio, mas andar com a mocinha que poderia ser sua filha, ai, com certeza ele nem pode contigo. Vicky diz para Aldo que Maximino arrasa com ela. Aldo diz: ai, que nojo, eu vou fingir que não escutei nada. Vicky pergunta por que Aldo pergunta então, porque se mete. Aldo coloca fim na discussão e diz a Vicky que quando eles estiverem na caminhonete, não quer ela atender no celular, porque com certeza o tiozinho dele vai ficar incomodando. Vicky diz que não pode fazer isso com o ursinho dela e pergunta para Aldo o que vai dizer para ele no dia seguinte. Aldo diz para ela dizer para o tio que acabou dormindo que a bateria do celular acabou. Aldo diz: seja criativa, ursinha, me surpreenda, me surpreenda. Luciana diz a Rodrigo que não deixa de pensar no que Sabina, a bruxa sábia do povoado dela, lhe disse e que tem muito medo que ela tenha razão. Rodrigo diz a Luciana que é claro que ela não tem razão, porque nada e nem ninguém pode ir contra o verdadeiro amor. Maximino liga para Vicky, mas Aldo diz para ela não atender e eles entram na boate. Estela conta para Matilde tudo o que disse para Roselena. Matilde diz que já imaginava que isso ia acontecer. Roselena diz a Constanza que não pode revelar a verdade e que Paz jurou para ela que nunca diria. Violeta leva Serena para conversar com Ivan para que ela comece a trabalhar na boate. Lorenzo, Aldo e Vicky se encontram no cassino. Agora que Lorenzo está trabalhando no cassino, Aldo diz que precisa que ele consiga todas as informações de que necessita. Da sala de segurança, Lastra observa Aldo e Lorenzo. Diz que eles estão tramando algo e ele vai investigar o que eles querem. Depois, Lastra envia para o chefe os dados financeiros da boate. Maximino confere tudo com muita atenção. Completamente descontrolada, Roselena, doida varrida, diz a Constanza que não pode saber que Luciana está perto dela e fazendo muito mal. E não pode pensar que ela está com Rodrigo, não pode aceitar. Constanza tenta controlar Roselena e diz para ela aceitar que Rodrigo e Luciana se apaixonaram. Roselena diz a Constanza que isso é um pecado, porque Luciana é filha de Aurora e Maximino. Constanza pergunta de onde Roselena tira semelhante barbaridade. Roselena diz a Constanza que é a verdade, por isso ela deu Luciana, pois não suportava tê-la debaixo do seu teto, sabendo que a Aurora e o Maximino haviam a enganado. Gente, a Luciana não é filha do Maximino não, viu? Ela é filha mesmo do Cláudio Linhares da Aurora. A louca da Roselena que acha isso. Então não acreditem, a verdade é só uma. Repito, Luciana é filha de Cláudio Linhares e Aurora. Luciana diz a Rodrigo que se hoje acabasse o mundo ou a vida dela, ela daria graças a Deus pelo que viveu com ele. Constanza diz a Roselena que o que ela disse precisa ser comprovado. Naquela época não era possível, mas agora se pode fazer um exame de paternidade. Roselena diz a Constanza que não pode fazer isso. Toda a família dela ficaria sabendo de tudo e como ela ficaria diante dos filhos. Roselena volta a implorar para Constanza ajudá-la a separar Rodrigo e Luciana. Clara chora por Rodrigo estar com Luciana e diz que ela não imagina o inferno que a espera. Ivan diz a Serena que ela começa a trabalhar no dia seguinte. Aldo leva a Vicky para casa e insiste em continuar saindo com ela. Vicky não quer por causa de Maximino. Diz a Aldo que tem muitas moças atrás dele e pergunta por que ele quer andar com ela de qualquer jeito. Aldo diz que está apaixonado por ela e começa a gritar. Para fazer Aldo parar, Vicky o beija.
No dia seguinte, Rodrigo e Luciana voltam para a capital. Constanza vai para casa e deixa Roselena com Matilde. Roselena diz a Matilde que agora elas duas vão conversar. Irritado, Maximino diz a Vicky que não entende para que demônios deu um celular para ela se ela não vai atender. Vicky diz a Maximino que ficou sem bateria e só se deu conta pela manhã. Bernardo diz a Paz que elas podem processar Aquiles pelo que ele fez. Madalena e Paz dizem a Bernardo que ali Aquiles é o dono da lei, ele manda em tudo, até na polícia. Bernardo diz que elas podem pedir que Aquiles seja julgado no México. Lá ele não tem influências. Madalena diz que isso seria muito bom e que metam Aquiles na prisão por abuso. Bernardo diz a Paz que a senhora Lúcia terá que demonstrar que Aquiles quis lhe vender as propriedades dela e recebeu dinheiro em troca disso. Procópio leva para Lúcia um recado de Aquiles, a convidando para almoçar na casa dele às 14h. Matilde confirma para Roselena que descobriu há algum tempo que Luciana é a filha de Galdino e Paz. Roselena briga com Matilde por não ter lhe contado nada e pergunta se ela se dá conta do que vai acontecer se o Rodrigo se casar com a Luciana. Matilde pergunta o que pode acontecer. Roselena grita que Rodrigo e Luciana são meus irmãos, que Luciana é filha de Aurora e Maximino. Nesse momento, Maximino chega e pergunta de que filha Roselena está falando. Rodrigo e Luciana chegam no apartamento dele. Luciana diz que vai esperar por ele na porta, porque não se sente à vontade. Rodrigo diz que aquele apartamento é dele e agora dela também. Luciana diz que sabe, mas que prefere esperar até que eles estejam casados pela igreja e que aquele lugar esteja de uma maneira que os dois gostem. E que também quer cumprir a promessa que fez a mãe dela, ainda que seja daquela maneira. Roselena diz a Maximino que está falando da filha que ele teve com a Aurora e que ao nascer causou a morte dela. Furioso, Maximino diz a Roselena que não pode acreditar que depois de tantos anos ela continua com isso, com essa obsessão e que ela está ficando louca. Maximino diz que não é verdade que teve uma filha com a Aurora, que Roselena mesmo enterrou essa menina ao lado da mãe dela e que pelo menos devia ter respeito pelos mortos. Ariche vê Lúcia entrando na casa de Aquiles e vai correndo contar para Paz e Madalena. Madalena diz a Paz que aquele infeliz do Aquiles já está convencendo Lúcia a negociar com ele. Roselena diz a Maximino que aquela menina era a filha dele e para ele parar de negar. Maximino manda a Roselena calar a boca e diz para ela não caluniar a Aurora. Maximino diz que por isso Roselena está doente, por sua absurda obsessão e que por mais que passem os anos, ela continua com o mesmo, continua com essa infâmia que tanto mal fez a eles. Maximino diz: como que eu posso te fazer entender que entre a Aurora e eu nunca houve nada? Nada. Retardada, Roselena diz que nada do que Maximino diga vai fazer ela mudar de opinião, que ele a enganou com a Aurora. Cansado, Maximino diz a Roselena: deixa de imaginações, porque você está ficando louca. Nunca houve nada entre a Aurora e eu, entende? Entende? Matilde presencia toda a discussão entre Roselena e Maximino. A enfermeira leva a Roselena para fazer alguns exames. Maximino diz a Matilde que lhe preocupa muito a saúde física e mental de Roselena. Cláudio ficou sabendo por Constanza que Roselena estava hospitalizada e vai vê-la. Maximino não gosta nada de ver Cláudio ali. Rodrigo leva Luciana para a casa de Violeta e pergunta se ela tem certeza de que quer ficar ali. Luciana diz que sim e que será por pouco tempo. Violeta e Serena ficam eufóricas ao verem Luciana e Rodrigo juntos. Clara diz à sua gerente de conteúdo que quer uma reportagem completa sobre a Boate Inferno para fazer um número especial na revista. Rodrigo diz a Luciana que à tarde vai buscá-la para eles falarem com o Padre Honesto sobre o casamento deles. Ele se despede de Luciana e sai. Cláudio diz a Maximino que ficou sabendo que a esposa dele estava internada e foi lhe desejar uma pronta recuperação. Maximino diz a Cláudio que acabaram de levar a Roselena para fazer uns exames. Ela está melhor e pergunta se ele o acompanha para tomar um café. Cláudio diz: está bem, por que não? Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.